Na saída do jogo, depois de Red Bull Bragantino e São Paulo, a gente teve talvez uma das declarações mais inacreditáveis que eu já vi no futebol brasileiro, que eu me lembro. E errou, que não foi nem o caso hoje, tá? Mas ela poderia ter errado. Gente, assim, juiz que erra, nasceu junto com o jogo, né? Não nasceu junto com o jogo, porque o juiz veio depois. Ela é uma das principais árbitras do futebol brasileiro, entre homens e mulheres. Faz atuações impecáveis em muitos jogos, não teve nenhum... Perder tempo aqui da Band News FM explicando para as pessoas por que isso é absolutamente errado e malvado, né? O quão mal isso faz para o momento. Na saída do jogo, depois de Red Bull Bragantino e São Paulo, a gente teve talvez uma das declarações mais inacreditáveis que eu já vi no futebol brasileiro, que eu me lembro, tentei até resgatar. Olha que tem algumas inacreditáveis, mas essa... Mas assim, é de assustar. Um show de barbaridade do zagueiro Gustavo Marques, autor do gol, inclusive, do Red Bull Bragantino. Sim. Vamos escutar o que ele falou logo depois da saída do campo? Autor do gol do Bragantino, né? Você faz um gol de cabeça, um gol importante. O que faltou para o Red Bull conseguir a classificação? O que o time não fez hoje que fez durante todo o campeonato? Boa noite. Primeiramente eu quero agradecer a Deus, né? Pela oportunidade, pelo gol. Eu acho que a nossa equipe sempre lutou. Eu acho que a gente não deixou de lutar nenhum jogo, desde o primeiro jogo contra o Noroeste. A gente pecou hoje, tenho certeza nisso. Eu acho que a gente tem que levantar a cabeça. A gente sabe que daqui 3 dias a gente já tem outros jogos do Brasileiro. Mas primeiramente eu quero falar da arbitragem, porque não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians e eles colocar uma mulher para apitar um jogo desse tamanho. Eu acho que ela não foi honesta pelo que ela fez. Eu acho que o São Paulo, todo o mérito pela camisa, pela tradição que tem, eu acho que ela puxou para eles, porque dependente da situação, Red Bull é grande, mas para ela o São Paulo foi maior. Então eu acho que esse jogo também é critério dela, porque ela não foi mulher. A gente trabalha todo dia, a gente deixa a família em casa, irmã, pai, mãe, esposa, todo mundo, para ela vir acabar com o sonho. Era um sonho da gente chegar na semi ou ter na final, mas ela acabou com o nosso jogo. Eu acho que a Federação Paulista tem que olhar para uns jogos desse tamanho, não colocar uma mulher. Todo respeito às mulheres do mundo, eu sou casado, eu tenho minha mãe, então desculpa aí se eu estou falando alguma coisa para as mulheres, mas ela... Do tamanho dela, eu acho que ela não tem a capacidade de adaptar um jogo desse. A gente tem que levantar a cabeça, porque daqui 3 dias a gente já joga um jogo e é a vida que segue. Onde você acha que ela errou? Não, ela errou desde quando começou o jogo. O São Paulo já começou a segurar o jogo e ela só falava que o Cleide segurava, eu segurava o jogo, mas ela não teve o critério para as duas equipes. Então eu acho que a Federação Paulista tem que olhar isso, não porque o Red Bull é pequeno, o Red Bull é muito grande. E pode ter certeza que a gente vai fazer muita história esse ano. Vamos falar do jogo do São Paulo, mas antes eu vou ler uma mensagem aqui, um superchat. Casanova Lucas, muito obrigada pelo superchat. E ele diz assim, que esse time de comentaristas seja repetido mais vezes, 4 feras. Sobre a árbitra, as partes que vi, ela apitou bem. Teve algum erro marcante dela? Ele está falando sobre a Daiane Muniz, que foi a árbitra da partida entre Red Bull Bragantino e São Paulo, e que foi, né, obviamente, aporrinhada pelos jogadores durante a partida, mas no final do jogo, o Gustavo Marques deu uma declaração na saída que a gente vai trazer e vai ler aqui para vocês, para a gente poder discutir esse assunto também, e vamos falar sobre arbitragem, obviamente, vamos falar sobre a bola rolando, que é o nosso assunto favorito, mas o Gustavo Marques nos obriga. Ele diz, tenho que falar da arbitragem, não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians e eles colocarem uma mulher para apitar um jogo desse tamanho. Ela não foi honesta pelo que fez. Todo o mérito para o São Paulo, pela camisa, tradição, mas ela puxou para eles. Para ela, o São Paulo foi maior. Esse jogo é critério dela, não foi mulher. A gente trabalha todo dia, deixa a família em casa, irmão, pai, mãe, esposa, todo mundo, e ela vem e acaba com um sonho. Era um sonho avançar. Ela acabou com o jogo. A Federação Paulista tem que olhar e não colocar mulher para apitar jogo desse tamanho. Com todo o respeito às mulheres do mundo, sou casado, tenho minha mãe, desculpa se falei algo contra as mulheres, mas ela não tem capacidade para apitar um jogo desses. A gente tem que levantar a cabeça, é vida que segue. Vamos responder a pergunta se ela foi bem ou não no jogo, mas eu sinto que preciso dizer, antes de tocar a bola para minha amiga Miri Lacombe comentar, que isso é totalmente irrelevante. Se ela apitou bem ou mal o jogo,
e na minha opinião, ela apitou bem, decidiu lances cruciais, inclusive sem o intervencionismo do VAR, o que hoje em dia é raro, né? Juiz que não se apoia no VAR. Ela foi muito bem e segurou um jogo que teve muita pressão, né? Muita briga, enfim, muito empurra-empurra, e foi bem no jogo. Independentemente disso, minha amiga Miri Lacombe, por favor, Gustavo Marques, e que já se desculpou, porque não foi a intenção, minha mãe e minha mulher me xingaram, não foi bem isso, veja bem, foi mal, peço perdão, mas a verdade é que na saída do jogo essa foi a fala dele. Então, eu ouvi a fala dele ao vivo. E é tipo ver um acidente de carro em câmera lenta, assim. Você vê que ele está falando, enquanto ele fala, ele pensa assim: talvez o que eu esteja dizendo não esteja muito correto. Deixa eu meter aqui um eu tenho mãe, agora eu vou meter um eu tenho mulher. Gente, ele foi se enrolando num jeito. É óbvio, óbvio, que ele é o cara que deu essa declaração. Ele não é o cara que pediu desculpas, gente, assim. Então, ele é o cara da declaração. Tá? Ok, esse tipo de machismo e de misoginia, ele é o beabá do machismo e da misoginia. A coisa mais fácil do mundo é a gente olhar isso e falar, gente, que horror, o cara não pode fazer isso, né? Todo mundo, inclusive os machistas, estão criticando ele. Ok, é um começo, é uma primeira camada, temos que criticar mesmo. Aí depois ele foi lá, acho que alguém passou um sabão nele, né? Provavelmente alguém do Bragantino, o cara foi lá fazer um pedido de desculpas, que também vai no mesmo nível de, se você quiser rir, dá para rir, porque ele fala assim, muito sério. Gente, assim, eu já fui xingado pela minha mãe e pela minha mulher, então eu estou vindo aqui pedir desculpa. A vida desse homem não vai ser fácil hoje. Mas o fato é que a gente precisaria entender que ele falou isso e o que isso tem, como a gente associa isso à estrutura do machismo e da misoginia na nossa sociedade. Porque muita gente olha e fala assim, gente, mulher não pode apitar mesmo. Mulher não pode apitar mesmo. Deve estar cheio de comentário assim. Talvez até aqui no chat e em outros lugares, né? Uma coisa é a gente olhar alguém que apitou e errou, que não foi nem o caso hoje, tá? Mas ela poderia ter errado. Gente, assim, juiz que erra nasceu junto com o jogo, né? Não nasceu junto com o jogo, porque o juiz veio depois. O futebol nasceu antes, depois inventaram um juiz que estava tendo muita pancadaria entre os homens. Aí o cara olha e fala, não, essa mulher não apitou bem. Ok, então a Daiane não apita bem. A Daiane errou, a Daiane foi mal. Isso é uma coisa. Ou a Edna, né, que apitou outro jogo. A outra coisa é você falar assim, mulher não pode apitar. Porque assim, gente, ele adora todos os homens apitando o jogo, esse alecrim? Óbvio que não, né? Mas quando ele vai criticar um homem, ele critica nominalmente. O Adolfo não sabe, o João não sabe, o Mário não sabe. Não, ele nunca falou homens não sabem apitar. Porque se você trocar mulheres não podem apitar por negros não podem apitar, temos aí alguma coisa bem escandalosa. Judeus não podem apitar? Temos uma coisa bem escandalosa. Então, a gente está falando de uma revelação do machismo e da misoginia na nossa sociedade. Temos que investigar, óbvio, gente, que ele tem que ser punido, óbvio que ele tem que ser punido, mas ele precisa de um letramento, ele não sabe ainda o que ele fez. Ele está preocupado com a primeira fronteira, que é ter que dormir no sofá da sala, ou, sei lá, levar um sabão da mãe dele. E não é disso que se trata. A gente está falando, ontem, gente, um desembargador de Minas Gerais disseram que uma criança de 12 anos estuprada por um cara de 35 não foi estupro. Não foi estupro, gente. Eles tinham um relacionamento. Agora a criança está condenada a ter um filho de 12 anos. E a gente está vendo os arquivos do Epstein, a gente precisa fazer essas associações. Porque é quando você coloca a mulher nessa situação que você se autoriza a fazer o que você quiser. Mulheres sabem fazer o quê se elas não sabem apitar, então? Ficar em casa, servindo. E se a mulher está em casa servindo, ela é uma propriedade. Se ela é uma propriedade, eu posso fazer o que eu quiser com ela. A associação é muito clara. E a gente precisa sair dessa crítica. Gente, esse caso é até engraçado. Você vai ver o que esse cara falou, é engraçado, dá para rir disso. Mas o assunto é muito sério e a gente precisa tirar as camadas para entender o nível de violência que existe contra a mulher no futebol. Eu estou nos grupos feministas, um de jornalistas, e tá um auê lá. Assim, a gente aprendeu a rir também, né? Porque a gente precisa rir, mas tá um auê. Ser mulher e gostar de futebol é a gente gostar de um esporte que detesta a gente. Esse esporte detesta a gente. Gente, detesta. Os caras queriam continuar falando sozinhos entre eles.
Era isso, mas a gente chegou. E o que as mulheres fizeram na arquibancada do Atlético Paranaense anteontem, a torcida do Corinthians, é lindo. Mulher gosta igual. Então a gente vai ter que aprender a conviver. Vai demorar um pouco, mas a gente vai ter que aprender. Agora, só punir esse alecrim não pode. Precisa também fazer um letramento. Pois é, e o letramento talvez comece com uma punição, porque a Federação Paulista de Futebol já fez. Tem uma coisa que acontece nessas violências contra a mulher, inclusive violência contra a mulher mata mulheres todos os dias no Brasil, né? Falas misóginas, comportamentos machistas, são comportamentos e são situações que matam mulheres todos os dias no país. Então a gente precisa entender o tamanho da atrocidade que foi dita pelo Gustavo. Quando eu escutei, eu não consegui nem mais prestar atenção no jogo, porque isso reverberou, né, nos grupos, viralizou muito rapidamente. E o que me assusta é saber que uma pessoa que está sendo gravada, que está microfonada, que está num ambiente público e não é interrompida em momento algum, tem a liberdade de ser tão desonesto e covarde, com tanta facilidade, com tanto espaço para isso. Isso é o que mais me indigna, Igor. Isso que faz com que eu entre para falar com você, que agora com o coração muito apertado. Não é que ele foi num canto, não seria menos grave não, viu, gente? Mas não é que ele foi num canto, no vestiário, virou no ouvido do coleguinha dele, vomitou um monte de merda. Não, ele teve autorização, ele se sentiu autorizado a ser absolutamente preconceituoso, misógino e machista. Para quem não conhece a Daiane, ela é uma das principais árbitras do futebol brasileiro, entre homens e mulheres, faz atuações impecáveis em muitos jogos, não teve nenhuma atuação em nenhum momento do jogo que contribuiu para a derrota do Red Bull Bragantino, senão a atuação ruim do Gustavo e de seus companheiros. O Gustavo, que tem mãe e cunhada, teve a coragem de dizer o que vocês acabaram de assistir. E assim, eu queria dizer para o Gustavo e para pessoas que são preconceituosas, que são machistas, nós não vamos abandonar o palco do jogo. Surgirão outras árbitras, outras jornalistas, outras torcedoras, outras jogadoras de futebol. Quem precisa se retirar do palco, Gustavo, é você. Você é desonesto, você foi desleal e você foi machista. Você não está preparado para viver em sociedade. Tá? Então eu, que me sinto oprimida diante de mais uma violência contra a mulher no lugar que eu amo trabalhar, venho aqui dizer que eu não vou dormir mal. Quem vai dormir mal é você, Gustavo, porque você é o opressor. Tá? Então, assim, a minha indignação, a minha chateação e a minha dor, ela não vai acabar com a minha noite hoje. Não vai, porque eu faço o que eu amo de forma muito honesta, muito coerente, diferente de você. Então, assim, não pode passar batido, esse assunto não pode amanhã não ser notícia. A gente tem alguns pronunciamentos, só para deixar claro, ele volta... para piorar as coisas, na minha opinião, tá? Ele volta para pedir desculpas porque a mulher dele e a mãe dele, que são aparentemente as únicas mulheres que ele respeita, mandaram mensagem xingando ele, meio que obrigando que ele se desculpasse. Então, para sair bonito na fita, ele fez um pedido de desculpas que a mim não interessa. Eu vou ler a nota. Então, é porque a Edna Bastos que apitou o jogo aqui hoje, né? E aí, no final, até tentei ir lá dar um abraço nela, a gente sempre acaba se encontrando nas competições e eu não tive a oportunidade. E eu vi todos os jogadores cumprimentando a árbitra, que fez um ótimo jogo aqui hoje. E aí eu só queria deixar esse registro que a gente está aqui trazendo uma situação muito grave que aconteceu, mas hoje eu vi aqui eu pude presenciar um momento de respeito, que para mim é o básico, mas como no futebol não é aplicado, né, não é sempre que a gente vê atitudes respeitosas com profissionais mulheres que estão envolvidas com esse espetáculo, eu fiquei feliz de ver o que eu pude perceber hoje em relação a Edna pontualmente nesse jogo aqui. Aí só queria contar isso para vocês. Em relação ao pedido de desculpas deles, quem tem que aceitar não sou eu. Né? Eu só acho que muitas mulheres morrem no Brasil, são violentadas, depois a justificativa é que a cabeça estava muito quente. Então, não sou eu que tenho que aceitar esse pedido de desculpas, mas eu prefiro acreditar que um dia esse tipo de preconceito não vai mais acontecer. Boa noite, estou aqui mais uma vez para pedir perdão para todas as mulheres do mundo, do Brasil. Eu falei coisa que não deveria naquele momento para a Daniela.
Eu fui ali no vestiário dela, pedi ela perdão, para a assistente dela também. Então, estou aqui mais uma vez para pedir perdão para todas as mulheres do mundo. Aqui também tem várias mulheres. Quero que possa me perdoar pela minha fala. Estou mal, estou triste. A minha esposa já me xingou, a minha mãe já me xingou. Então, estou aqui para pedir perdão. Estou sendo um homem, estou sendo ser humano, todo ser humano erra. Então, estou aqui para pedir perdão para todas as mulheres e é isso. Mas você continua reclamando da arbitragem, independentemente de quem apitou, se é homem, se é mulher, a arbitragem não te agradou? Não, eu acho que futebol faz parte, né, do juiz, ou de uma mulher ou de um homem. Então acho que eu falei ali não condiz o que eu sou. Eu sou uma pessoa muito honesta, eu sou um cara muito honesto em tudo que eu faço. Quero pedir perdão de novo para ela, já acabei de falar com ela. Então acho que quem apitar nossos jogos como homem, como mulher, a gente tem que ter o respeito. Como eles estão trabalhando, a gente também está trabalhando. Eu acho que no momento ali do nervosismo, da chateação, da tristeza, da amargura, né? Que a gente estava tão empenhado pelo título. Então estou aqui para mais uma vez pedir perdão para todas as mulheres do mundo. Gustavo, só para saber, ela aceitou o perdão, foi de boa a conversa, ela entendeu essa situação, o que ela te passou depois? Sim, ela aceitou o meu perdão, ela só falou que para mim tomar cuidado, porque tem mulheres que não vão aceitar pela fala que eu falei, mas ela viu que eu estava nervoso, que eu estava triste, que eu estava amargurado, né? Falar assim, ela me perdoou, ela só falou para ter mais cuidado pelas palavras. Valeu, gente. Obrigado. Não tem desculpa, né? Primeiro não tem desculpa e eu quero falar sobre isso porque as meninas elas já falam demais sobre isso e as pessoas não querem ouvir. Então, nós homens que temos que nos posicionar nessa hora, né? Não tem desculpa, eu não vou perder o tempo aqui da Band News FM explicando para as pessoas por que isso é absolutamente errado e malvado, né? O quão mal isso faz para o momento que a gente está vivendo. Não vou explicar, porque quem não quer entender não tem nem que estar aqui. Mas eu espero que a Federação Paulista puna exemplarmente esse jogador. A gente acompanhou o jogo inteiro aqui de Barueri. O único lance que ela errou foi um pênalti para o São Paulo que ela não deu. Para o São Paulo, que ela não deu. Ela não deu. Então ele não tinha do que reclamar tecnicamente. Falar sobre ela mulher não cabe, não tem desculpa, não tem discussão. É punição rigorosa para que as pessoas entendam de uma vez por todas que acabou isso. Isso acabou. Não tem mais cabimento no século XXI esse tipo de declaração. E ele ainda chamou de desonesta. Então tomara que ele pegue um belo gancho da Federação Paulista de Futebol pelo desrespeito, pela misoginia e pela fala absolutamente fora de propósito para os dias que a gente está vivendo. Quem concorda com ele não tem nem que estar aqui.